Olá pessoal, aqui mais uma vez para uma live, dessa vez sobre hábito de leitura. Olá Thalita, olá Ana Marques, Nani, meus bons livros entrou, meu amigo Lucas, sabia que você vinha hoje, Manuela, Aparecida, plateia selecionada para ouvir a Thay Benevides falando sobre criando o hábito da leitura. Hoje, mais um ponto sobre a agenda equilibrada, a possibilidade da gente ter o hábito de ler, né? Entre os bons hábitos, que o hábito da leitura também traz desenvolvimento. Oi Doris, seja bem-vinda, que prazer você aqui. A gente tem o hábito da leitura, bem na hora que entra a professora como a Doris, Zamara. É importante para que a gente tenha um desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal, profissional. E a Thay é uma pessoa, Pedro, seja bem-vindo. E a Thay é uma pessoa com muita competência para falar sobre isso. Diego, seja bem-vindo. E muita competência para falar sobre isso, sobre a leitura, sobre a possibilidade de a gente ter esse bom hábito. Renato, seja bem-vindo. Então, já a Thay pede aqui a solicitação para entrar e a gente entra junto. Eu pedi para ela entrar às 20 horas, enquanto eu estava recebendo vocês aqui. Já falamos esse mês sobre alimentação saudável com a Raíssa Caldas. Já falamos esse mês sobre um gestor com agenda equilibrada, com o deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia. Tivemos aqui a Camila Moura, uma psicóloga, falando sobre carga mental. Tivemos também Marília Fiuza falando sobre espiritualidade. Hoje a Thay vai falar sobre o hábito da leitura. Seja bem-vinda, Kátia. Deputado Evandro Leitão, acabei de falar do seu nome aqui. É uma honra para mim ter você aqui com todos os outros que estão aqui assistindo a nossa live. Seja bem-vindo. Aline, seja bem-vinda. Karina, Karina, quanto tempo? Karina Rodrigues. Então, pegando tudo isso para a gente discutir sobre essa agenda equilibrada. E no dia 30, na próxima quarta, última quarta do mês de junho, que a gente se comprometeu em falar sobre a agenda equilibrada, eu vou falar sobre Raíssa, Camila, Marília. Olá, Thay. Seja bem-vinda. Eu não estou ouvindo você. Opa, pronto, agora já ouvi. Tá conseguindo? Pronto. Agora sim. Tudo certo? Deu. Tá um pouquinho baixo para mim, mas você está me ouvindo bem? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Só um instante. Isso faz parte, acontece com todo mundo. Então, fique tranquilo. Para mim não está tão bom o seu som. Vamos ouvir as pessoas se elas estão me ouvindo bem? Deixa eu sair e vou entrar de novo. Tá certo? Tá bom, vamos lá. Fique tranquila, fique à vontade. Então, pessoal, enquanto a Thay sai um pouquinho e entra, tem um probleminha no som, a gente vai ajustar.
Oi, Luiz. Oi, Thay. Agora estou lhe ouvindo perfeitamente. Não sei se as pessoas estão me ouvindo. Você está me ouvindo, Thay? Tô sim. E como é que tá Perfeito. você, tá bom? Tá ótimo, excelente, perfeito. Aconteceu essa mesma coisa com a Maria Fiuza. Ela ficou, o som dela não estava bom, o meu estava bom. Ela saiu, quando voltou, o meu ficou mudo e depois voltou. E agora a Thalita está dizendo que agora sim. Então agora nós vamos já começar nossa conversa. Thay, esse aqui é um bate-papo, seja bem-vinda. É um bate-papo que a gente tem criado já há um ano. A gente fez um ano na semana passada, fiquei super feliz. É um bate-papo sobre os desafios da gestão. E a gente tirou esse mês de junho para falar sobre a agenda equilibrada. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, mas buscando o que você vem se propondo a falar, que é criando o hábito da leitura, que tem tudo a ver com a agenda equilibrada. Tá? Eu vou te apresentar aqui formalmente, porque faz parte do script. Tá? A Thay, pessoal, é advogada, pós-graduada em Direito Público e em Licitações e Contratações Públicas. Atualmente está como gerente da célula de Gestão e Aquisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura de Fortaleza, mas desde pequena tem um hábito da leitura. E os livros sempre foram ótimos companheiros. Há 5 anos criou o Instagram literário Meus Bons Livros, onde compartilha leituras e busca incentivar as pessoas a criarem esse hábito. Thay, seja bem-vinda. Não sei se você lembra, mas a gente se conheceu há um ano. E dessa vez que a gente se conheceu, eu estava começando aqui com as lives e você já estava estourando aí com essa história dos livros. E aí eu disse, Thay, que tal se um dia a gente fizer uma live? Lembra disso? Lembro. E aqui estamos nós. Bom, Thay, seja bem-vinda. Fique à vontade aí para cumprimentar as pessoas para que a gente entre aqui no nosso papo. Luiz, eu lembro demais desse dia. Eu venho acompanhando as suas lives e eu acho que a agenda equilibrada, essa parte agora desse mês de junho de agenda equilibrada tem sido assim muito importante, essencial para todos nós, principalmente agora, né? Esse período aí da pandemia que a gente está tentando, né? Se manter bem psicologicamente, fisicamente, né? Também no Isso. trabalho. Então, assim, é essencial, está sendo muito importante. Então, eu queria lhe agradecer muito por ter me convidado Claro. para vir aqui falar um pouquinho sobre leitura. E eu queria agradecer também todo mundo que veio, né, que está participando aí, porque só em vocês já pensarem em mudar um pouquinho, né, a gente mudar, né, refletir um pouco, já é bom tanto profissional quanto Sim. pessoalmente também. Então, que bom que tem tanta gente querendo mudar. Muito bom mesmo, fiquei muito feliz. Thay, essa primeira pergunta eu sempre faço para todos, mas assim, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua caminhada até chegar nessa advogada apaixonada por livros que você é, e quer dizer, a Thay pela Thay. Então, né, antes de ser advogada, eu já era apaixonada por livros. Eu, desde pequena, sempre fui. Ou alugava livro na biblioteca, ou pegava. Minha madrinha tinha uma estante cheia de livros, Agatha Christie, Sidney Sheldon, então eu vivia pegando emprestado. Né? Então, assim, eu sempre gostei muito de ler. A minha mãe me incentivava muito a ler. E o pensamento de fazer o direito, né, de ser advogada, veio por causa dos livros. Né? Na época foi um pensamento até um pouco infantil, porque foi assim, você gosta de ler, então vai ser advogada, né? Porque tem que ler muito. Então, assim, foi um pensamento um pouco infantil na época, mas que depois deu muito certo, né? E aí, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu comecei a estagiei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e foi o meu primeiro contato, assim, com direito administrativo na prática, né? E aí, depois que eu me formei sem saber muito para que lado eu ia, comecei a estudar para concurso, e aí veio a proposta para eu ir trabalhar na Secretaria Municipal de Infraestrutura. E aí, automaticamente, esse curso para o concurso, né, se transformou numa pós-graduação em Direito Público. Depois que eu fiquei mais focada nessa parte de licitações e contratos, eu também procurei uma pós-graduação, né, em licitações e contratos.
E aí, assim, agora eu terminei, a meta talvez seja um mestrado em políticas públicas, aí estou refletindo um pouco, analisando as coisas ainda. Excelente. Olha só, eu tenho defendido sempre assim, a gente performar, a gente ter boa performance, ter resultado, a gente entregar como gestor, como profissional, técnico, mas que a gente não descuide da qualidade de vida. E é isso que eu tenho defendido. Essa agenda equilibrada vem preocupação com o corpo, com a mente, com o espírito, com a leitura, com o desenvolvimento, com a família. Claro, e aí, nessa caminhada desse mês, muita coisa foi agregada, como que a Camila Moura, a psicóloga, falou aqui pra gente. Não dá pra gente separar a vida pessoal da profissional, não dá pra gente separar o corpo, a mente, a gente é um só. A Marília também agregou a importância que a gente tenha um tempo específico para cada coisa. Assim, se eu preciso dedicar um pouco mais de tempo para a família, eu diminuo um pouco mais do tempo do meu trabalho e assim eu vou organizando o que ela chamou de um desequilíbrio na agenda equilibrada. Eu achei muito interessante isso. E também uma coisa que ela falou, que é a coisa do sagrado. O que é sagrado para mim na minha agenda? Se o sagrado é tomar café com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, que seja. Então, eu achei muito interessante essa coisa dos sagrados, tá? Bom, eu sei que você é uma gestora e que tem muita preocupação com a performance do seu trabalho e com a qualidade de vida. O que é que você acha dessa minha afirmação, dessa defesa de uma agenda equilibrada? Eu queria ouvir você, porque eu sei que você tem uma agenda equilibrada pelo pouco que eu conheço você. Então, Luiz, é exatamente isso, né? A gente tem que... É um combo, a nossa vida é um combo. A gente tem que estar se preocupando com cada um desses aspectos da nossa vida, do nosso bem-estar. Eu não vou conseguir entregar no meu trabalho se eu não estiver bem psicologicamente, né? Se eu não estiver bem da minha saúde. E aí eu acho que ao contrário também é a mesma coisa, né? Eu não posso também me afastar completamente do meu trabalho e só focar nessas coisas. Então, como você está falando, é uma agenda equilibrada, né? Eu assisti a live da Marília e eu achei isso muito interessante, porque essa agenda ela pode desequilibrar ao longo da sua vida, né? Ao longo você vai ajustando essa agenda. No meu caso, eu separo muito por horas, né? Eu separo aqui meu tempo para o estudo, né? Para a atualização do meu trabalho, né? O tempo para a minha academia, o tempo para a minha família, o tempo para a minha leitura. E a leitura, ela me ajuda muito nesse equilíbrio, porque a leitura, ela me tira ela me desconecta. Então, eu consigo resetar o meu dia com a leitura. Então, no dia seguinte, eu estou pronta para... Maravilha. Exatamente. Coisa boa. Eu tenho conversado com meus clientes e o pessoal aqui do Instagram, assim, como é que a gente pode desenvolver bons hábitos? E agora já começando a entrar nos hábitos de uma maneira geral e focando um pouco no hábito da leitura, já começando a entrar no seu tempo. O que eu tenho dito? Se você quer desenvolver um bom hábito, primeiro você precisa querer fazer. Parece uma coisa óbvia, né? Não, mas eu quero fazer exercício toda semana. Então você precisa realmente querer. Eu quero passar a ler todas as noites. Então você precisa querer. Você realmente quer, é aquilo. Pensa primeiro nisso, é o que você quer, tá bom. Depois você precisa se organizar para iniciar. Qual é a organização que eu entendo, por exemplo, de uma leitura? E você tem muito mais propriedade para falar, mas eu, por exemplo, como é que eu faço? Eu tenho 2 livros sempre na minha cabeceira. Ponto. É minha organização. Então, quando eu estou ali, vou me deitar, e aí é quando eu leio, eu não tenho o hábito de ler sentado, por exemplo, eu vou, antes de dormir, eu pego um livro que está ali. Então, ali eu me organizei. Depois disso, eu preciso criar uma rotina, né? Como é que é a rotina que eu sugiro sempre? Eu sugiro sempre que tenha um gatilho, que pode ser o gatilho do deitar, ou pode ser um despertador que vai te avisar, teu relógio, que aquele horário é um horário para você começar a ler. Depois disso, eu tenho que fazer a rotina, eu tenho que ler, aí eu vou ler. Depois disso, tem também uma ideia interessante que é uma recompensa. Eu sempre pensar que aquilo me deu uma recompensa. Qual é a recompensa de eu ter lido um livro, como eu estou tentando terminar, o do Barack Obama? É conhecer uma história tão rica daquela e poder compartilhar com as pessoas. Então, aí você cria esse fluxo. A deixa, que eu estou chamando de despertador, a atividade da leitura e a recompensa.
E aí você, com o tempo, vai criando hábito. Eu criei esse fluxo para contribuir com as pessoas com os bons hábitos. Isso cabe também para os exercícios, isso cabe aqui para a escrita, isso cabe para muita coisa. E aí, eu tenho percebido que nas minhas sessões, eu faço uma solicitação para que as pessoas avaliem alguns componentes da vida. A leitura é sempre muito mal avaliada. As pessoas, de uma maneira geral, leem muito pouco. E aí eu quero lhe ouvir. Por que, no seu entendimento, nós brasileiros, ou isso é uma coisa mundial, ou é uma coisa local, lemos tão pouco? Luísa, essa é uma pergunta difícil. Mas, assim, eu entendo que é uma junção de fatores. O brasileiro em si, ele lê pouco. Ele lê 2,6 livros ao ano, né? Segundo a última pesquisa que foi feita em 2019. Isso é muito pouco, né? E eu acho que é uma junção de fatores. Para mim, os mais importantes são, né? Primeiro, eu acho que a gente precisa mais de políticas públicas de incentivo à leitura, né? Com valorização de bibliotecas, incentivo mesmo, né? Que as crianças iniciem a leitura. Mas eu acho também que isso pode começar na sala de aula, né? Muita gente, o trauma de muita gente é porque na época do colégio teve que ler um livro que era chato, né? Então a pessoa termina se afastando muito da leitura logo no início, né? E o que acontece? Você pega uma criança, um adolescente que não tem o hábito de ler, entrega para ela um livro que é muito grosso, né? E que é muito cheio de detalhes, né? E aí você pede duas coisas para ela. Ou ela vai fazer um resumo, ou o professor vai falar as impressões dele sobre aquele livro, lhe guiando para o que ele quer que você responda na prova, né? Então, assim, não tem nenhum estímulo, né? Talvez se a gente sentasse nas salas de aula e fizesse uma mesa de debate, né? Realmente conversasse, debatesse com as pessoas, é aquela coisa do compartilhar. Quando você conversa com as pessoas sobre o livro, né, aquilo dali fica mais interessante. A minha mãe, quando eu era pequena, ela dizia assim, que quando eu estava lendo um livro, que ela começava a perceber que eu estava deixando o livro mais de lado, sem tanto estímulo para ler, ela pegava o livro, aí ela lia o livro, e aí ela vinha conversar comigo. O que é que tu acha disso? Isso aqui? E ficava ali, né, tentando debater comigo. Ela falou, Tayana, e aí eu comecei a perceber que eu fazendo isso, você passava a fazer também. Você queria ler o livro, né? Se empolgava novamente para ler o livro. Então, eu acho que falta também muito desse estímulo, seja na escola, seja dentro de casa. Eu tento muito com os meus sobrinhos, eu dou livro para eles, e aí eu tento conversar com eles sobre o livro, conto a história, leio o livro também para estimular aquela questão do compartilhar, né? Muito interessante. Tem muita gente falando muita coisa aqui, tornar o caminho da leitura interessante, tem gente te elogiando, dizendo que é isso mesmo. Mas teve uma pessoa que falou aqui que o desligar do celular, o WhatsApp, atrapalha muito. A tecnologia veio, mas em alguns momentos ela pode atrapalhar também a nossa caminhada. Tem uma pesquisa, Tayana, Retratos da Leitura no Brasil, de 2019, do Instituto ProLivros, né? Que ele diz que a maior desculpa dada para justificar a falta da leitura é não tenho tempo para ler. Comente um pouquinho sobre isso. Pois é, essa leitura, eu até comentei ela mais cedo, né? Um pouquinho antes agora. Ela é de 2019, o Instituto ProLivros, eles fazem esse relatório mais ou menos de 4 em 4 anos. E aí, 47% das pessoas entrevistadas falaram que não tinham tempo para ler. Eu acho que não é o tempo para ler. Eu acho que a gente faz escolhas ruins com o nosso tempo, né? Às vezes a gente passa 2 horas no celular, porque assim, a leitura, ela não requer que você passe 3 horas lendo um livro. Não requer. Ela quer 20 minutinhos do seu dia, 30 minutinhos do seu dia, né? E aí é muito importante você parar e separar aqueles 30 minutinhos, né? Para ler aquilo dali. Então, eu acho que é uma questão de prioridade, né? Se eu quero inserir a leitura no meu dia a dia, eu preciso falar assim, não, agora é o horário da minha leitura. Então, eu acho que são escolhas ruins, né?
Eu sou uma pessoa como você, Luiz, eu tenho um livro na minha cabeceira, eu tenho um livro dentro da minha bolsa, eu levo livro para tudo que é canto. Então, se eu tiver sei lá, na fila do banco, eu tô lendo. Se eu tiver esperando um médico, eu tô lendo. A leitura, ela requer 20 minutos, né? Na hora do almoço, eu separo e eu leio. Separo 20 minutinhos ali do meu horário de almoço e vou ler. Então, são escolhas, né? O que é que você quer? Como você falou, você tem que querer ler. Não é uma questão de não ter tempo. Inclusive, nessa pesquisa, o segundo item era prefiro fazer outras atividades. A segunda maior justificativa era prefiro fazer outras atividades. Ou seja, é uma questão de escolha. Você separar aquele tempinho para a leitura. Muito bom. Muita gente falando aqui que realmente não é falta de tempo, é falta de prioridade. E uma pessoa que falou aqui, que deve ter perto da minha idade, porque ela falou no livro, na coleção Para Gostar de Ler, em 1975, que o pai dela parece que levava para ela ler. Então, é verdade, eu lembro dessa coleção. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco como é que você organiza a sua leitura. Desde a organização da sua biblioteca, que eu estou vendo aí atrás ela ou parte dela, passando pela escolha do livro que você vai ler, né, naquele momento, e qual é o critério de escolha, né, para você sugerir quando você faz isso no seu Instagram. Como é que você diz, eu vou sugerir esse? Por quê? Uma geral aí do teu funcionamento. Pronto. Assim como você, eu separo horário para minhas leituras, né? Então, os livros que eu preciso ler para o meu trabalho ou para obter algum conhecimento pessoal, eu geralmente leio na minha hora do almoço ou então no meu final de semana, porque são momentos que eu preciso estar muito focada, que eu preciso absorver muito daquilo que eu estou lendo. O meu livro para lazer, que é o que vai me tirar assim, né, me fazer relaxar e tudo mais, eu leio ali 1 horinha antes de dormir, meia horinha antes de dormir, que eu acho que me dá uma desconectada, me dá uma tranquilizada, e aquele negócio de resetar a cabeça para o próximo dia, né? A próxima pergunta era com relação a como é que eu escolho meu livro, né? Sim, exato. Pronto. Da mesma forma que... Porque assim, eu acho que vai muito do feeling, vai muito do dia, né? Da mesma forma que tem dias que você quer assistir um filme de ficção, um filme romântico, um filme de comédia, eu escolho a minha leituras dessa forma, né? Eu tô aqui, acho que eu vou querer esse livro, acho que hoje eu tô mais para um romance. Se eu ler ali, começar a ler 5 páginas e eu achar que não deu certo, eu já escolho outro, porque não, esse aqui ainda não é o que, não fluiu. E aí eu vou dessa forma até que dê certo, né? Que ele seja uma leitura que eu me esqueça dele. Então é muito aleatório, na verdade. É como eu tô me sentindo no momento. E eu acho que é a melhor forma de escolher, né? Porque você tem que estar bem para estar lendo aquele livro, né? No meu Instagram, a escolha que eu faço dos livros para o meu Instagram. Eu escolho resenhar aqueles livros que me trouxeram algo, me acrescentaram algo, ou me fizeram refletir sobre alguma coisa. Porque, por incrível que pareça, até livros ruins lhe fazem refletir sobre determinados pontos. Então, mesmo assim que eu não tenha gostado, eu vou lá, se ele me trouxe uma reflexão, né, eu vou lá e comento sobre aquela reflexão. Então, é dessa forma. Os livros que não me trazem, nem gosto tanto e nem achei, né, tão ruim, eu geralmente não comento, porque é um livro que para mim foi básico, né? Não me trouxe nada de novo, não me acrescentou nada, não me fez criticar nada, não me fez refletir nada. E a minha estante, né? A minha estante, eu geralmente organizo ela por temáticas. Então, assim, tem os livros de ficção, tem os livros sobre feminismo, tem os clássicos. Aí eu vou separando eles dessa forma, mas aí vai de todo leitor, né? Tem gente que gosta de separar por cor, tem gente que gosta de separar por autor, por ordem alfabética. Vai da melhor forma que você consegue encontrar os seus livros. Muito bom. Hoje eu já tenho uma rotina da leitura, mas quando eu comecei, é como se eu tivesse, assim, às vezes, um certo compromisso com o livro. Aí eu tentava, e mesmo aquele livro que não era tão bom, eu ia tentando, não, eu comecei, eu queria ir até o fim. E aquilo acabava desgastando o meu processo de criar rotina e criar um bom hábito, né? Não sei se isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Alguém já deve ter falado isso para você. Acontece. Aconteceu comigo, inclusive. Porque tem dias que aquele livro não engata, né? E às vezes, se você
largar ele, deixar ele um pouquinho de mão, e daqui a 3 meses você pegar ele de novo para ler, você consegue ler. Isso já aconteceu comigo também. Isso. Então, Pronto. tempo. Foi isso que eu fiz, eu acabei voltando a eles, alguns deles, e realmente eles pareciam outro livro depois. Mas, tá, assim, tem muita gente aqui no Instagram que é executivo, né, que é gestor público, que é gestor privado, que é empresário. Assim, eu queria que você falasse um pouco da importância da leitura para esses profissionais, né, que às vezes essas pessoas leem, mas quando leem coisa muito técnica da gestão, ou técnica de um projeto. Fala um pouco da importância da leitura, de uma leitura mais sistêmica para essas pessoas. Assim, a leitura ela é importante, além de tudo que a gente já sabe, né? De desenvolvimento pessoal, de melhora nas funções cognitivas, memória, né? A parte de comunicação, da escrita. Tudo isso a gente já sabe que a leitura, né, é essencial. Mas eu estava lendo recentemente Bell Hooks, ensinando pensamento crítico, e ela falou que assim, a leitura, ela favorece a sua imaginação e a sua criatividade. E a gente, sem imaginação e sem criatividade, a gente não é capaz de inovar. Então, isso é muito importante. Para um gestor, isso é muito importante. A capacidade de inovar, né? Ela sair daquela rotina, sair do automático, né? Então, isso é muito importante. Eu até separei aqui o trechozinho que ela diz: sem habilidade para imaginar, pessoas permanecem presas, incapazes de se mover para um lugar de poder e possibilidade. Então, a imaginação, ela direciona para além da rotina, né? Você sai daquela... Maravilha. Exatamente. E isso eu acho muito importante para um gestor, a capacidade de inovar. Muito legal. Verdade. A gente que é gestor trabalha muito com as pessoas, né? A gente sempre tem no dia a dia cercado de pessoas, quem lidera tem pessoas, as pessoas é que giram o mundo, né? Assim, como é que a gente, depois de ter incorporado esse hábito, como é que a gente consegue mobilizar a nossa equipe, criar um ambiente propício? Eu lembro que o Falcone, Vicente Falcone, nem todo mundo aqui ouviu falar, mas era uma pessoa muito importante em determinado momento da gestão. Ele tinha um método Kumbuka. Era mais ou menos assim: você definia um livro que tinha que ser lido, as pessoas iam ler, e no dia determinado tiravam um nome qualquer da Kumbuka. Então as pessoas teriam que ter lido, senão ia passar vergonha, porque era a pessoa que ia fazer a apresentação do livro. O que você acha disso? Como é que a gente pode, não necessariamente o método Kumbuka, mas como é que a gente pode fazer para mobilizar essas pessoas? É aquela questão do compartilhar, que eu já falei tanto aqui, né? Estou sendo um pouco repetitiva, mas é porque eu acho isso muito importante. A gente não tem um costume de sentar na mesa de um bar e conversar sobre os livros que está lendo, né? Conversar sobre leituras. Então, eu acho que esse compartilhamento é muito importante. E no trabalho também é assim, né? No meu trabalho, as pessoas que trabalham comigo, eu geralmente conto os livros que eu estou lendo, né? Faço críticas, comento e tudo mais. E hoje em dia, eu já consegui perceber qual é o estilo de livro que cada um gosta. Então, eu já emprestei livro, né? A gente conversa sobre livros, né? Assim, sobre o livro que a pessoa está lendo, porque eu já vou ter lido, e aí eu vou acompanhando, né, ao longo da leitura dela. Então, eu acho que esse compartilhamento é muito importante. Teve amigo meu que eu só vim descobrir, né? Amigo de longas datas, eu só vim descobrir que era leitor depois que eu criei o Instagram. Porque a pessoa, vale, né? Nossa, tu é leitora e tal, vamos conversar sobre livros. Mas eu já conhecia há 10 anos e eu não sabia que lia. Porque a gente não tem esse hábito, né? De conversar sobre os livros que está lendo, sobre as leituras, né? Então, isso eu acho muito importante. E isso eu aplico no meu setor, né? Eu gosto de conversar com as pessoas que trabalham comigo sobre as leituras que eu estou fazendo, sobre as leituras dela. Isso gera um estímulo. Tá. Você está me ouvindo? Deu probleminha aqui no meu som. Está ouvindo bem? Tá. Que bom. Deixa eu te falar uma coisa. Antigamente e hoje, a gente ia na livraria, né? Ou ia na biblioteca para adquirir definitivamente ou emprestado um livro.
Hoje em dia, já tem outros mecanismos, a tecnologia traz outras oportunidades da gente ter acesso aos livros, seja pela Amazon, por alguma outra empresa. A leitura também já está de outra forma, não está mais no livro físico. O que é que você acha, qual é a tua opinião nessa coisa da tecnologia que veio para contribuir, de alguma forma, mas que pode também trazer algum prejuízo para esse movimento? Luiz, assim, eu sou uma pessoa que não acho que o e-book, né, veio para acabar com o livro físico. Eu não tenho esse pensamento, porque quem é leitor gosta de ter livro físico, né? Que a pessoa tem uma estante desse tamanho. Então, assim, eu acho que não veio para acabar com o livro físico e tudo mais. Eu era uma pessoa que não gostava de ler e-book. Eu sempre, não, isso não é para mim, eu não quero isso, né? Eu gosto de ter o livro na mão e tudo mais. E aí um amigo insistiu, e no dia do meu aniversário ele se juntou com outros amigos e me deu um e-book de presente. Falei, agora eu vou ter que ler, né? E eu adorei, né? O e-book, ele tem toda uma praticidade de você levar para tudo que é canto. Eu tô até com o meu aqui, é bem pertinho, né? Ele é super leve, né? Você leva para tudo que é canto, ele tem toda essa facilidade. Fora que os e-books geralmente estão bem mais baratos, né? Tem, às vezes, você encontra... O livro físico está de R$ 30 e o e-book está de R$ 9, né? Então, tem também essa questão de ser um pouco mais acessível, né? E de ser mais fácil das pessoas levarem, né? Para todos os cantos. Mas eu não acho que vai acabar com o livro físico, porque o leitor, ele gosta de ter o livro, né? Ele gosta de ter o livro na estante. A estante de um leitor, ela é muito a cara dele, né? Assim, e ela muda, né? Tipo, quando aqui é um livro que agora eu tô amando esse livro e tudo mais, daqui a 10 anos eu acho que eu vou fazer uma doação, vou, né, dar para alguém o livro. Então, assim, a minha estante, ela é a minha cara, o que eu sou hoje. Então, o leitor tem muito esse apego, né, à estante. Tem gente dizendo aqui que cheira o livro. Eu cheiro Também. o livro. Tem um Também, apego emocional. eu não falei do cheiro do livro, não, mas tem também isso. Vamos lá, a gente não tem como deixar de falar nesse momento que a gente viveu e está vivendo ainda do isolamento, do coronavírus, né? As pessoas sofreram muito nesse período. Mas eu acredito que as pessoas que têm o hábito de leitura talvez tenham se sentido menos sozinhos, né? Fala um pouco como é que foi essa tua vida, né? Nesse período e junto com os seus livros, e se essa afirmação ela procede, se a gente tem um bom relacionamento com os livros, vamos falar assim, talvez eu tenha passado um pouco menos triste nesse período agora de pandemia, isolamento principalmente. Assim, durante alguns momentos, eu diminuí o meu ritmo de leitura, né? Porque não tem como você dizer que ficou tudo igual, ficou tudo normal. Não ficou, né? Então, assim, eu realmente diminuí o meu ritmo de leitura. Porém, os livros, eles me salvaram, assim dizer, né? Porque eles me tiram completamente da minha vidinha aqui, dos meus problemas, né? Eles conseguem me transportar para outra vida, né? Para outro mundo. Inclusive, o George Martin, ele diz que quem é leitor vive 1000 vidas, né? E quem não é leitor só vive uma. Então, essa possibilidade de viver outra vida durante a pandemia, para mim, ajudou demais a passar por esse período. É claro que em alguns momentos como eu disse, né, eu reduzi um pouco o meu ritmo de leitura, mas eles foram muito importantes para me desconectar. Isso para mim foi essencial. Chegou uma pergunta agora aqui, eu vou fazer para você. Qual a melhor forma para estimular uma criança a leitura nesse mundo completamente virtual? Acabou de chegar. Pronto. Vamos lá. O que é que eu não tenho fórmulas, né? O que é que eu busco fazer com todos os meus sobrinhos? Desde muito pequenininho, eu dou um livro. Eu sou a tia do livro. Então, eles muito pequenininhos, eu dou aqueles livrinhos até para eles ficarem tomando banho, né? Que o livro é todo tem ar e tal, fica na banheira brincando com o livro. Ele já vai tendo todo um contato com aquele livro e tudo mais.
E aí, ao longo do crescimento dele, eu vou dando livros. E aí eu vou conversando com ele sobre o livro, né? Geralmente as mães também fazem isso, né? Minhas primas e tudo mais, elas também fazem isso, né? Elas conversam com o filho sobre o livro, lê o livro antes dele dormir, né? Cria ali aquele ritual de leitura antes de dormir. E tudo isso você vai estimulando a criança a gostar de ler. Eu tenho uma afilhada que no dia do aniversário dela, eu dei brinquedo e 2 livros. Ela estava com os brinquedos do lado dela, sentada lendo o livro. Ela tem 4 anos. Lendo não, né? A mãe dela estava lendo para ela. E aí, assim, ela estava sentada, eu fiquei até, meu Deus, é minha afilhada mesmo, né? Porque os brinquedos aqui tudo do lado e a menina querendo o livro. Já a minha prima, que é um pouquinho mais velha, eu noto que ela tem uma dificuldade de ler, né? Assim, ela não gosta tanto. E aí eu descobri que ela gosta de HQ, ela gosta de história em quadrinhos. E aí pronto. Então eu vou focar nessa parte, né? Comprei até a HQ da Anne Frank para dar para ela, né? Entrar também nesse mundo da leitura. Eu acho que como eu falei, dar o livro para a criança, ler com a criança e conversar com a criança sobre aquilo. Legal, grandes dicas. Deixa eu dizer, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria que você aproveitasse esse momento assim para sugerir para algumas pessoas algumas dicas para que a gente consiga incorporar esse excelente hábito da leitura. Quais são as dicas que você daria para essas pessoas agora? Luiz, você já deu algumas das minhas dicas no começo da live. Você estava falando que é o que você usa, né? O que é que eu geralmente recomendo? Você vai escolher, né? Como eu faço para escolher o livro que eu vou ler, se eu nunca li nada? Você vai pensar assim, o que é que eu gosto de assistir em filmes? O que é que eu gosto de seriados, né? Se eu gosto de um romance, eu pego um romance, né, para ler. Se eu gosto de uma comédia, eu pego uma comédia. Se eu gosto de uma fantasia, uma ficção, então você vai nessa linha do que é que você gosta de assistir. Se eu gosto de um documentário, né, eu vou atrás de livros sobre a Segunda Guerra, né, biografias, são muito importantes, né? Essa é a primeira dica de escolha do livro. A segunda é que você escolha livros finos, né? Livros ali de 100, 150 páginas, porque quando você consegue terminar de ler o livro, você tem aquela sensação de eu consegui, tá vendo como eu posso? É diferente de você pegar um livro de 600 páginas, que você vai passar 6 meses para ler e vai terminar se desestimulando, né? Então, esses livros mais rápidos, né, menores, né, que não são tão descritivos, eles são ótimos para quem está iniciando, né, o hábito da leitura. E aí, o que é que eu recomendo? Separe, estabeleça metas. Hoje eu vou ler 10 páginas. Hoje não, todo dia, né? Todo dia eu vou ler 10 páginas. Todo dia eu vou ler 5 páginas. Estabelece essas metas que, à medida que você vai conseguindo, você vai se estimulando, você vai vendo que é possível, né? E a questão que você falou de estabelecer um horário. Estabelecer um horário é maravilhoso. Tem gente que eu conheço que acorda meia hora antes do horário que era para acordar e senta para ler um livro, né? Eu já gosto mais de ler antes de dormir, né? Talvez você consiga, né? Acho melhor ler na hora do almoço, né? O momento que você tem mais tranquilidade. Então, estabeleça um horário e as páginas, né? As quantidades de páginas e se comprometa com aquilo. Então, todo dia eu vou ler 5 páginas antes de dormir. Todo dia eu vou acordar e vou ler 10 páginas, né? Um pouco mais cedo. Isso é muito importante. Vem também a coisa do compartilhar, né? Converse com outras pessoas sobre a sua leitura. Hoje a gente tem um mundo no Instagram de bookstagrams, né? Que a gente chama, que gostam de falar sobre livros, de conversar sobre as leituras, de dar dicas, que é muito o que eu faço no meu Instagram. Tem também o YouTube, né? Tem clubes de leitura. A gente, no meu Instagram, a gente tem um clube de leitura que é Livros, Vinhos e Elas, que a gente separou, né, no ano de 2021 todo para ler livros escritos por mulheres. E aí a gente dá um mês para a pessoa ler no seu tempo, né? Cada um lê no seu tempo. E quando é no final do mês, a gente se encontra virtualmente para conversar sobre a leitura. Então isso estimula muito, porque cada um tem um pensamento, né? Todo mundo fala, assim, né? A gente tem uma conversa muito gostosa. E
A última, o bônus, é o que já falaram aqui. Se afasta um pouquinho do celular. Você só vai ter 20 minutos, 30 minutos para ler o seu livro. Então, bota o celular no silencioso, se afasta um pouquinho dele e se entrega, né? Se entrega, se concentra e leia. Coisa boa. Tá, a sua fala é apaixonante. Eu já estou louco para ir ler um livro. Né? Já estou terminando lá. Mas olha só, eu não podia deixar de fazer essa pergunta. Qual o livro que você indicaria agora para a gente? Meu Deus. Pegou, foi. É porque depende muito, né? Deixa eu pensar aqui. Um livro que eu acho que muita gente gosta são livros policiais, né? De mistério, de assassinato, né? Eu tô indo para essa parte mais de ficção, né? E o livro que eu recentemente li, que eu fiquei, meu Deus, da Rainha do Crime, Agatha Christie, né? Que é o E Não Sobrou Nenhum. Ele é um dos livros, um dos livros, eu acho que ele é o livro mais vendido da Agatha Christie. E ele está até no clube, né? No Livros Vinhos e Elas, e eu terminei agora a leitura e eu fiquei impressionada como a mulher é maravilhosa. Ela tinha que ter esse título mesmo. Então, se vocês gostam de, né, livros de mistério, de assassinato, livros policiais, pode começar com esse, ó, que ele é maravilhoso. Tá, a gente só tem que te agradecer pela sua fala, realmente apaixonante a sua fala. E eu queria passar agora esses minutos finais para você se despedir das pessoas e o seu agradecimento pela participação de tanta gente na live hoje. Luiz, na verdade, assim, eu queria primeiramente lhe agradecer, né? Eu criei o Instagram exatamente para isso, né? Para conversar sobre livros, para dividir, né? Compartilhar. E você abrindo esse espaço para a gente falar sobre livros é muito importante, né? Eu espero que das pessoas que estão assistindo saiam muitos leitores, né? Os filhos também, né? Então, assim, eu queria lhe agradecer por esse espaço, abrir esse espaço, me convidar. Muito importante isso que você está fazendo. E eu queria agradecer a todo mundo também que está participando, né? Espero que a mensagem, a palavra do livro, né, tenha ido para cada um de vocês. Né, que vocês consigam conversar mais sobre livros, né, compartilhar mais as leituras que estão fazendo, se interessarem, né, por diversas leituras. Tem tanto livro bom, meu Deus. Então é isso, Luiz. Eu queria muito lhe agradecer. Eu te agradeço, principalmente pela confiança de estar aqui comigo, por essa gentileza de estar aqui. Eu sei que você tem mil coisas para fazer, mas você se dedicou. E eu queria agradecer a todas as pessoas aqui, parafraseando a Marília Fiuza, que tiraram um tempo da sua vida para ouvir a gente aqui compartilhar esse conhecimento. Obrigado a todos vocês. No dia 30, que é a próxima quarta, eu vou fazer uma compilação de tudo que foi falado por todos vocês agora no mês de junho e vou fazer uma live aí sozinho, mas passando essas informações, inclusive com as suas, que eu vou registrar aqui, vou compilar e vou falar com as pessoas. Pessoal, um abraço grande, felicidade, muita paz, continue se cuidando, álcool gel, máscara e o isolamento necessário ainda. Tchau, pessoal. Tchau, Thay. Muito obrigado por tudo. Tchau, Luiz. Obrigada. Tchau.